Em uma movimentada e empoeirada tarde em Jerusalém, durante a festa dos tabernáculos, uma cena intrigante se desenrolou diante dos olhos atentos dos espectadores. Em meio aos murmúrios da multidão e os olhares ansiosos dos líderes religiosos, uma mulher foi arrastada para o centro da praça, sua vergonha exposta a todos. Ela era acusada de adultério, uma transgressão que, segundo a lei de Moisés, poderia custar-lhe a vida. Os fariseus e escribas, com suas vestes imaculadas e rostos severos, a apresentaram diante de Jesus, buscando uma palavra de condenação para justificar sua própria interpretação rígida da lei. No entanto, em vez de responder imediatamente, Jesus surpreendeu a todos com um gesto inesperado. Ele se inclinou e começou a escrever no chão, ignorando temporariamente a questão urgente. Esse ato intrigante não apenas chamou a atenção de todos, mas também preparou o cenário para um dos momentos mais memoráveis e significativos da vida e dos ensinamentos de Jesus. A história da mulher adúltera e o ato de Jesus escrever no chão tornaram-se um símbolo duradouro de perdão, misericórdia e compreensão divina diante da implacável justiça humana. Se você se interessa por esse conteúdo, convido-o a se inscrever no canal, comentar e clicar no sino para ativar as notificações. Assim, o YouTube recomendará mais vídeos como este para você. Sem mais delongas, vamos mergulhar no conteúdo. Antes de aprofundarmos a história da mulher adúltera e o poderoso ato de Jesus ao escrever no chão, é crucial entender o contexto histórico e religioso em que este evento ocorreu. Estamos no 1º século em Jerusalém, uma cidade vibrante e culturalmente rica, mas também um caldeirão de tensões políticas e religiosas. O povo judeu vivia sob o domínio do Império Romano, uma ocupação que alimentava sentimentos de resistência e uma expectativa por um libertador messiânico. Nesse cenário, a lei religiosa judaica desempenhava um papel central na vida cotidiana, ditando normas de conduta, rituais e práticas sociais. Os fariseus e escribas, autoproclamados guardiões da lei, ocupavam uma posição de destaque na sociedade judaica. Eles eram os intérpretes e aplicadores da lei de Moisés, responsáveis por manter a pureza religiosa e a ortodoxia. Contudo, sua interpretação da lei frequentemente se tornava rígida e legalista, focando mais na observância exterior do que na compreensão do espírito da lei. É nesse contexto que encontramos a mulher adúltera sendo trazida perante Jesus, como uma peça em um jogo de poder religioso. A festa dos tabernáculos, ou Sukkot em hebraico, era um dos festivais mais importantes no calendário religioso judaico. O tabernáculo era uma estrutura móvel, uma espécie de santuário portátil, usado pelos israelitas durante sua jornada pelo deserto após a libertação do Egito, conforme descrito no livro de Êxodo. Ele servia como o local central de adoração e encontro com Deus. O tabernáculo consistia em duas partes principais, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo estavam o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro. No lugar santíssimo, a área mais sagrada, estava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei dadas a Moisés no Monte Sinai. O tabernáculo simbolizava a presença de Deus entre seu povo, e era onde os israelitas ofereciam sacrifícios e buscavam perdão por seus pecados. Durante este festival de 7 dias, os judeus construíam cabanas temporárias, chamadas Sukkot, em memória da peregrinação de seus antepassados pelo deserto após a libertação do Egito. Essas cabanas eram feitas de materiais naturais, como ramos, e simbolizavam a dependência do povo de Deus durante sua jornada. Durante a festa, os judeus também realizavam cerimônias de adoração no templo em Jerusalém. Era um tempo de alegria e gratidão, onde as famílias se reuniam para celebrar a colheita e a fidelidade de Deus em prover suas necessidades. A festa dos tabernáculos também tinha um significado profético,
apontando para a futura restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus na terra. Em meio a essa atmosfera festiva, os fariseus e escribas, líderes religiosos da época, armaram uma armadilha para Jesus. Sabendo que Jesus era conhecido por sua compaixão e por ensinamentos que desafiavam as interpretações tradicionais da lei, eles trouxeram uma mulher flagrada em adultério diante dele, reunindo uma multidão para testemunhar o evento. Ao fazer isso, esperavam colocar Jesus em uma posição difícil. Se ele concordasse com a lei de Moisés, que exigia o apedrejamento da adúltera, poderia parecer insensível à misericórdia. Se ele se opusesse à lei, poderia ser acusado de desrespeitar as tradições religiosas. Era uma tática astuta para desacreditar Jesus diante do povo, ou, no mínimo, minar sua autoridade moral e religiosa. A armadilha revelava não apenas a astúcia política dos fariseus e escribas, mas também sua falta de compreensão dos verdadeiros ensinamentos de Jesus e de sua mensagem de amor e perdão. No contexto cultural e social da sociedade em que Jesus viveu, as mulheres enfrentavam uma série de desafios e restrições. Muitas vezes eram vistas como propriedade dos homens, com pouca autonomia sobre suas vidas e decisões. No caso específico do adultério, as consequências eram especialmente severas para as mulheres. A fidelidade conjugal era considerada fundamental para a estabilidade familiar e social, e a infidelidade era vista como uma grave violação dessa ordem estabelecida. As normas culturais e sociais da época ditavam que as mulheres adúlteras eram sujeitas a punições severas, muitas vezes culminando em execuções públicas, como o apedrejamento. Além disso, as mulheres acusadas de adultério eram frequentemente estigmatizadas e marginalizadas pela sociedade, enfrentando ostracismo e discriminação, mesmo após cumprir qualquer punição imposta. Nesse contexto, a reação dos acusadores da mulher reflete a mentalidade predominante da época, onde as mulheres eram frequentemente responsabilizadas de forma desproporcional por transgressões sexuais, enquanto os homens muitas vezes escapavam de consequências graves por comportamentos indevidos. Para os escribas e fariseus, a situação representava uma oportunidade não apenas para testar Jesus, mas também para reforçar sua própria autoridade moral e religiosa diante do povo. Diante da armadilha montada pelos fariseus e escribas, Jesus responde de maneira incomum e profunda. Em vez de se envolver imediatamente no debate sobre o destino da mulher adúltera, ele escolhe um gesto aparentemente simples, mas altamente significativo. Inclina-se e começa a escrever no chão. Esse ato desconcertante não apenas demonstra sua autoridade e domínio sobre as Escrituras, mas também marca um ponto de virada na narrativa. Enquanto a multidão aguardava uma resposta direta de Jesus, ele opta por uma ação que desviou a atenção da discussão imediata e convidou à reflexão. O ato de escrever no chão não apenas pausa a iminente confrontação, mas também cria um espaço para contemplação e autoavaliação. É como se Jesus, por meio de seu gesto, convidasse tanto os acusadores quanto a multidão a olharem para dentro de si mesmos antes de fazerem julgamentos precipitados. Essa atitude singular de Jesus destaca não apenas sua sabedoria e perspicácia, mas também sua compaixão e desejo de ensinar de maneira transformadora. O que ele escreveu no chão permanece um mistério, mas o impacto emocional e espiritual desse gesto é inegável, marcando um momento crucial na narrativa e na vida da mulher adúltera. Alguns teólogos sugerem que Jesus poderia estar fazendo referências simbólicas às Escrituras ou à lei de Moisés, enfatizando a necessidade de uma interpretação mais profunda e compassiva.
Outros especulam que ele poderia estar escrevendo os pecados individuais dos acusadores, confrontando-os com sua própria hipocrisia e falta de pureza. Independentemente do que foi escrito, o gesto em si transmite uma poderosa mensagem de introspecção e reflexão. Ao mesmo tempo, o ato de Jesus demonstra sua autoridade sobre a lei e as Escrituras, mostrando que ele não apenas conhece a lei, mas também a transcende. Não se limita a seguir regras rígidas, ele é o mestre delas. Confrontados pelo desafio de Jesus, o ar se encheu de tensão, como se o tempo tivesse parado naquele momento crucial. Seus olhos se encontraram com os dos acusadores e calmamente Jesus proferiu: aquele que de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essas palavras cortaram o silêncio como uma lâmina afiada, penetrando as consciências dos fariseus e escribas ali reunidos. O peso da hipocrisia e da falta de compaixão pairava sobre eles, tornando cada pedra que seguravam mais pesada. Um a um, os acusadores começaram a sentir o fardo de sua própria culpa, suas consciências pesando mais do que qualquer pedra que poderiam lançar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, pois nenhum ousou reivindicar uma pureza que sabiam ser ilusória. Lentamente, como se despertassem de um transe, começaram a se retirar, seus passos ecoando no chão empoeirado. Enquanto os acusadores se afastavam, o olhar de Jesus os acompanhava, cheio de compaixão e tristeza pela cegueira espiritual que os havia consumido. Naquela cena de julgamento e condenação, ele revelou não apenas a verdadeira natureza da lei, mas também a essência de sua mensagem de amor e misericórdia. A resposta desafiadora de Jesus expôs a hipocrisia dos líderes religiosos e os confrontou com a realidade de sua própria humanidade frágil e falha. Naquele momento, Jesus não apenas salvou a vida da mulher adúltera, mas também ofereceu a todos presentes uma oportunidade de redenção, convidando-os a olharem para dentro de si mesmos e encontrarem a verdadeira pureza que só pode vir de um coração transformado pela graça divina. Então, no silêncio que envolveu a cena, Jesus se aproximou da mulher com uma serenidade que parecia emanar uma aura de paz e compaixão. Seus olhos transmitiam uma empatia profunda, um entendimento que transcendia as palavras. Ele não precisou de muitos gestos para expressar o que estava em seu coração. Com uma voz suave, mas firme, Jesus falou à mulher, cujos olhos ainda refletiam o medo e a vergonha de seu passado: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Cada palavra ecoava como uma melodia de esperança, uma promessa de renovação e restauração. Era como se, naquele momento, as correntes do passado fossem quebradas e um novo caminho se abrisse diante dela. A declaração de Jesus foi um convite para uma transformação pessoal profunda. Ele não apenas a absolveu de sua culpa, mas também a encorajou a seguir um novo caminho, a trilhar um caminho de retidão e redenção. Seus olhos transmitiam um amor incondicional, uma aceitação que superava qualquer erro ou falha do passado. Naquele momento, a mulher sentiu o peso do julgamento e da condenação ser substituído pela libertação e pela renovada esperança. A história da mulher adúltera se encaixa perfeitamente no contexto mais amplo do ministério de Jesus e de sua mensagem de redenção, amor e graça. Desde o início de seu ministério, Jesus enfatizou a importância do amor e da misericórdia, desafiando as normas religiosas e culturais de seu tempo. Ele frequentemente se chocava com as autoridades religiosas, não para abolir a lei, mas para revelar seu verdadeiro propósito e significado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com outras pessoas e deixar seus comentários. Que Deus esteja sempre conosco.